A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães, para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Deus é sobrenatural. Falar dos atributos de Deus pode ser uma tarefa cansativa e desanimadora, especialmente se alguém a executa como o exame clínico de um ser sobrenatural. Incontáveis obras teológicas tentam explicar Deus. A Bíblia não apresenta a doutrina de Deus como um conjunto de dogmas bem organizado e sem relação com a realidade da vida cotidiana. Deus decidiu revelar o seu caráter diante da paz e da dor, da alegria e da tristeza, da graça e da ira, do nascimento e da morte, do amor e do ódio, e inúmeras situações da vida real através da sua palavra. Aprendemos sobre a lei de Deus por meio de um homicida chamado Moisés. Aprendemos sobre o culto a Deus por meio de um adúltero chamado Davi. Aprendemos sobre a sua soberania por um sofredor chamado Jó. E sobre sua graça por um rebelde chamado Pedro. Esses exemplos e muitos outros refletem o contexto terreno no qual Deus escolheu revelar-se à humanidade. Mesmo que se tenha usado os pecados do passado para comunicar a verdade divina aos homens da atualidade, hoje ainda podemos conhecer a obra extraordinária de Deus manifestada por eles. O estudo acadêmico tem a sua utilidade e é interessante para o ministro e para quem estuda a Bíblia, mas é difícil conhecer a Deus com uma apresentação tão formal e acadêmica. O nosso Deus não é um Deus doutrinário, ele é sobrenatural. Este é o Deus que permitiu que o seu Filho morresse por nós. O apóstolo Paulo diz em Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. A palavra Abba é o equivalente em aramaico a pai. Portanto, se conhecermos Deus, poderemos entender como devemos viver. Temos que sair do cristianismo inconsciente, o qual não é suficiente para nos preparar para enfrentar as provações da vida. Deus te abençoe. Deus fala com você?